As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre longevidade e os novos horizontes para a espécie humana a partir de avanços científicos, como por exemplo a prática de edição genética, que tem como objetivo aí melhorar e otimizar as funções do nosso corpo. Esse foi inclusive um dos temas discutidos no Festival Futuros Possíveis em 2019, que é o principal evento que a gente realiza aqui na Casa Firjan todo fim de ano e que vai chegar na sua 5ª edição no dia 25 de novembro. Já anota aí na agenda. Um festival para refletir e provocar sobre o futuro das empresas, da sociedade e dos indivíduos a partir dos sinais fracos de mudança. Ou seja, tendências que podem ser vistas hoje e seus possíveis desdobramentos em um horizonte de tempo mais longo. E de 2019 para cá, uma pandemia se passou e a discussão sobre longevidade e qualidade de vida talvez nunca tenha estado tão em pauta. Por isso, para iniciar essa série especial de conversas por aqui com foco nos futuros possíveis, a gente está com um convidado que sabe muito sobre o tema e que estava presente no festival de 2019. Ele é neurocientista, pesquisador do Instituto DOR, professor licenciado do Instituto de Biologia da UFRJ e membro afiliado da International Society for Research on Psychedelics, pesquisador sênior da Promega, empresa americana de biotecnologia, e do Instituto Zona, referência no estudo de psicodélicos. Autor de mais de 100 artigos científicos internacionais, consultor de ciência no programa Conversa com Bial, curador do Espaço do Cérebro do Rio-to-Si e apresentador do sensacional podcast Trip Consciência. E acredite, isso é só um resumo da biografia do Steven Hein. Mas antes da gente começar a nossa conversa com ele, 2 avisos rápidos. Esse ano o Festival Futuros Possíveis vai ser 100% online e gratuito, e para se inscrever basta acessar o link disponível aqui na sinopse. Em tempo, não deixe também de seguir ou favoritar esse podcast no seu streaming preferido para ficar por dentro de todos os novos episódios. E se gostar da conversa, ajuda muito se puder avaliar com 5 estrelas ou dar um like onde você estiver ouvindo, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos lá. Stevens, tudo bem? Cara, muito obrigado, uma honra, um prazer bater esse papo aqui com você mais uma vez. Tudo bem, Yuri, obrigado a você, um prazer enorme também. Demorou pra gente voltar a se encontrar, mas que bom que tá rolando agora. Obrigado pela oportunidade. Boa, vamos ver se na próxima a gente não demora tanto. Isso aí. Cara, queria começar então, assim, com uma pergunta bem abrangente, talvez, né? Até aqui, diversos marcos científicos, como a invenção dos antibióticos, a pasteurização de alimentos e principalmente as vacinas, vem permitindo o prolongamento da vida humana nos últimos séculos. Se a gente olha para um gráfico da linha de expectativa de vida no mundo nesses últimos 100, 200 anos, é possível perceber uma curva de crescimento exponencial. E aí minha pergunta é a seguinte: você acha que essa curva deve continuar crescendo assim exponencialmente nos próximos, 50 anos? E o que está sendo inventado ou testado hoje que tem o potencial de acelerar ainda mais a perspectiva da longevidade humana? Legal. Essa pergunta é extremamente importante, como você falou, bem abrangente. E foi legal você ter começado com a introdução sobre a importância, né, de vários processos que foram descobertos e aplicados pelo homem, incluindo e principalmente as vacinas, né? Tem estudos recentes que mostram o impacto da imunização em vários momentos da história da humanidade e que é algo que a gente tem que refletir sobre como manter a população ligada na importância das vacinas, né? Isso a gente viu, obviamente, do impacto das vacinas na questão da Covid. Mas se a gente faz uma reflexão um pouco mais ampla, né, sobre a expectativa de aumento de longevidade nos próximos anos, ela passa inevitavelmente para a gente entender melhor qual seria o principal fator de risco para a geração das doenças, né, em geral. E esse principal fator de risco para a geração das doenças é o próprio envelhecimento. Então, entender o envelhecimento, estudar o envelhecimento e tentar, de certa maneira, revertê-lo ou manipulá-lo para que se aumente a expectativa de vida é algo que está no radar de vários grupos de pesquisa no mundo. E é interessante aqui fazer uma comparação quando a gente olha em termos de números, e obviamente a gente está falando em termos de populacionais, né? Se todas as formas de câncer fossem curadas,
né? A expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida da população em geral, seria em torno de 3 anos. Tá? É óbvio que eu não estou querendo dizer com isso que você não deva pesquisar o câncer, muito pelo contrário, porque quando a gente fala em aumento da expectativa de vida, no caso do paciente com câncer, não é só aumentar a expectativa de vida, mas é dar qualidade de vida, né, durante, né, todo o tratamento e todo esse momento após o diagnóstico do câncer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é para colocar em perspectiva o quanto que a gente pode aumentar a expectativa de vida se a gente entende um pouco mais a própria longevidade, né? E sabendo que o principal fator de risco para doenças como o próprio câncer, doenças neurodegenerativas, doenças de caráter inflamatório, etc., passam pelo justamente o aumento ou acúmulo, né, de alterações metabólicas e biológicas que são, em última análise, decorrência do envelhecimento. Então você tem estratégias para tentar estudar, entender um pouco melhor o processo de envelhecimento, e boa parte delas parte justamente da observação da natureza, da observação da evolução, né? Tem um animal que tem sido bastante estudado nessa área de longevidade, que é um animal africano, que é chamado de rato topeira pelado, que é um roedor que, se fosse ser humano, ele viveria o equivalente a 1000 anos, e que tem mecanismos moleculares... Exatamente, incrível. E tem mecanismos moleculares muito bem adaptados, né, e evoluídos, que evitam com que esse animal tenha, por exemplo, desenvolva câncer com facilidade. Além do rato topeira pelado, tem também estudos que tentam entender toda, por exemplo, a adaptação dos morcegos, né, e de como eles são resistentes e como o sistema imunológico deles é capaz de lidar com infecções. Não é à toa que são grandes reservatórios, né, em alguns locais do mundo, de uma infinidade de vírus. Então você tem 64 milhões de anos de evolução de morcegos que fizeram que eles fossem capazes de evoluir um sistema imunológico extremamente bem adaptado. Então são só alguns exemplos, né? O outro que me ocorreu agora também são elefantes, né? Elefantes são animais imensos, né? Até comparados com a gente, mas que têm uma incidência de câncer muito menor. O que é, de certa maneira, estranho, né? Porque quanto maior o bicho o animal mais células se multiplicam, e toda vez que uma célula se multiplica, maior é a chance de uma célula sofrer alguma mutação e desenvolver um câncer. E esses animais, eles têm uma taxa de formação de tumores que não equivale ao tamanho que eles têm. E o que provavelmente está acontecendo com eles é que eles têm uma quantidade maior de genes que são antitumorais, como, por exemplo, um gene chamado P53. Obviamente é muito mais complexo do que isso, mas eu estou te dando exemplos de que a natureza, através da evolução, diferentes animais têm uma capacidade de aumentar a longevidade, e a gente precisa entender e aprender um pouco mais com eles. Então, indo mais agora diretamente à sua pergunta, sim, eu acho que a gente tem hoje em dia uma gama de conhecimento e pessoas interessadas em entender os processos de envelhecimento, de longevidade em várias espécies, ao mesmo tempo que a gente tem também formas de manipular o genoma humano, que pode eventualmente também ajudar nesse processo. Então, o que você resumiu, né, na sua introdução da pergunta são exemplos do que foi possível se fazer até agora para aumentar a expectativa de vida. Mas a gente tem um teto evolutivo que a gente pode e vai, muito provavelmente, subverter em virtude do nosso conhecimento e das tecnologias que o ser humano vem desenvolvendo. Uhum. A gente colocou aqui como um ponto central da nossa conversa justamente a questão da edição genética. Faz sentido? Isso é uma das coisas que pode vir a permitir que o ser humano viva cada vez mais tempo e com mais qualidade de vida também, né? Que é, no final das contas, o que mais importa. Sim, sim. Isso é uma área também incrível, a partir das tecnologias, né, mais recentes, né, uma delas a gente chama de CRISPR, que é uma sigla complicada, né, mas que quer dizer conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente espaçadas. Na prática, o que ela quer dizer que é um conjunto de tecnologias... Vamos entender o que quer dizer. Isso aí. É um conjunto de tecnologias com as quais você consegue ter acesso ao material genético, você consegue identificar uma região de interesse que você quer consertar ou editar, recortar aquela região e inserir o material genético com a alteração
que você tem interesse ou de estudar ou eventualmente de aplicar para tentar tratar alguma doença, né? E isso tem impactos, né, desde de agricultura, cura de doenças e certamente longevidade. Mas uma coisa que eu queria ratificar, Yuri, que no momento o que pode aumentar a nossa longevidade, né, e do ponto de vista individual e a qualidade de vida é exercício físico, principalmente exercício físico aeróbico, né? A gente conversou sobre isso, né, aquela vez que eu tive com vocês, né, sobre como exercício físico aeróbico é capaz, inclusive, de reduzir o encurtamento dos telômeros, né, que são sequências de material genético na ponta dos nossos cromossomos e são como se fossem indicadores da idade biológica. E, obviamente, também a dieta, né, redução de álcool, etc., tabagismo. Então, no momento, o que está disponível para a sociedade são ações relativamente simples, mas desafiadoras, porque a gente é bombardeado, né, com informações e com propagandas que confundem, né, o que é o mais importante em termos de qualidade de vida, de longevidade, que são, na verdade, conceitos e práticas ancestrais. Exatamente. Isso até me remete ao episódio que a gente gravou recentemente com o Siddhartha Ribeiro, né? Comentamos rapidamente aqui em off antes da gente começar a gravar, e ele enfatiza muito isso também, né? Sobre a importância da alimentação, de você incluir mais vegetais. Até ele falou muito sobre a importância de alimentos fermentados, que é uma tecnologia ancestral e que tem se provado aí cientificamente como uma coisa muito benéfica para a saúde e qualidade de vida. Então, eu acho que sempre vale retomar esses pontos, né? Porque às vezes a gente fica procurando soluções muito complexas quando existem soluções bem mais simples que exigem só um pouquinho de esforço e disciplina para a gente tomar nesse sentido. Mas voltando aqui para a questão do CRISPR, queria que você falasse um pouquinho mais, porque essa é uma tecnologia assim, que me chama muita atenção. Eu conheço pouco, já ouvi você mesmo falando um pouco sobre isso. Eu sei que foi utilizada pela primeira vez em 2018 para tirar o gene do HIV positivo de um bebê cujos pais eram soro positivo, né? E isso foi uma grande polêmica na época. O médico que fez esse procedimento chegou, inclusive, a ser preso. Até vi, por acaso, que ele foi liberado esse ano. Como que funciona isso? Falando no aspecto humano, né? Porque depois eu até queria entender um pouquinho mais sobre o aspecto da agricultura que você comentou também, que existe. Então, como é que funciona isso? Já foi usado, além desse caso que eu citei, em outros casos, na perspectiva humana? E o que você acha disso? O que você espera para isso no futuro? Tá, então, quer dizer, primeira coisa que cabe aqui comentar é que essas tecnologias são extremamente recentes, né, extremamente poderosas, porque elas têm uma capacidade de correção genética muito precisa. Então, quer dizer, as técnicas anteriores, elas acabavam corrigindo uma determinada mutação ou gerando uma determinada mutação, mas, ao mesmo tempo, causava alguns efeitos colaterais, porque acabava alterando também a sequência genética de outras partes do genoma. E aquilo fazia com que aquele tecido, aquela célula, não se comportasse exatamente em cima daquela alteração esperada, né? Justamente em virtude do potencial e da potência, né, desse tipo de tecnologia, que há, nesse momento, um banimento sobre o uso dela, a aplicação dela em seres humanos. Então, esse caso que você comentou foi um caso extremamente controverso, porque você precisa passar por uma série de comitês de ética que garantam ou que reflitam sobre qual seria o impacto positivo ou negativo de uma edição genética dessa natureza sobre o determinado indivíduo. Isso ainda não está claro. O impacto, né, e de como esse tipo de tecnologia terá em seres humanos, propriamente ditos. Então, nesse momento, você está muito mais investindo em estudos com animais, né, e também em estudos com seres humanos, em situações e doenças que são, de fato, terminais, críticas, né? Não foi o caso dessa correção, digamos assim, né, dos receptores para HIV em bebês. Daí toda a controvérsia. Mas, do ponto de vista técnico e prático, esse conjunto de conhecimento e de técnicas, eles podem sim
por exemplo, corrigir receptores celulares e corrigir comportamentos celulares que podendo gerar, por exemplo, a cura de vários tipos de câncer, a própria questão do HIV. Tudo isso está acontecendo já, só que o cuidado tem que ter um equilíbrio do ponto de vista ético para quando aquilo ser utilizado. E já está acontecendo, tem vários laboratórios aqui nos Estados Unidos, vários centros de pesquisa que estão fazendo testes clínicos de CRISPR para doenças que são doenças de fato graves e que precisam ser testadas, né, num grupo pequeno de pacientes para depois eventualmente se transformar num novo tratamento. E esses bebês do caso que eu citei, né, da questão do HIV, eles nasceram já e têm sido acompanhados, eles estão bem, funcionou bem a utilização do CRISPR nesse caso? Cara, tem essas informações? Eu acompanhei na época. A minha interpretação aqui, obviamente, como foi algo feito fora de uma autorização de comitês de ética, eu não sei como é que foi feito na China, quer dizer, não está muito claro de como é que aquilo evoluiu, né? A identidade da família foi obviamente preservada, né? Então não há grandes informações que chegaram até a comunidade científica sobre esse caso. O que ficou mais assim, que foi mais marcante na época foi a controvérsia em cima de uma manipulação genética tão marcante em seres humanos, principalmente bebês, né? E essa mesma tecnologia, você falou que tem aplicação na agricultura também. Isso seria a edição genética de plantas, vegetais e tal, para alimentação? Mas porque a edição genética de plantas é uma coisa bem antiga, né? Não, a edição genética, de modo geral, ela evoluiu muito nas últimas décadas. A diferença está na sofisticação desse tipo de tecnologia. É como se fosse, mal comparando, você tentar fazer um desenho super bem elaborado, utilizando ou um giz, ou utilizando uma caneta de ponta fina, que vai ter um nível de detalhamento muito maior. Não sei se esse é o melhor exemplo, porque tem pessoas que fazem quadros belíssimos com giz, mas enfim. O ponto é mais para mostrar que a sofisticação da ferramenta é como se eu tivesse uma tesoura extremamente bem afiada, extremamente precisa, para fazer um corte exatamente como você quer. E com as outras tecnologias, você tinha uma faca, você tinha alguma coisa ali que cortava, só que ficava cheio de espaço, fio solto ali, entendeu? Então, é um pouco na precisão que é obtida através dessa nova tecnologia. Daí que está a grande importância dela. Legal. E tem algum exemplo na agricultura? Não, você tem vários exemplos estão sempre ligados à geração de resistência, de crescimento de planta, né? E de formas de tornar aquela alteração com menores riscos, né, para a população que vai eventualmente consumi-la, né? Isso tudo está acontecendo, né? Então são novidades da área de genética que vão ter impactos na nossa vida e em muitas situações já estão, inclusive, tendo. Né? Legal, mas na perspectiva, então, no uso humano, é um sinal fraco ainda que está acontecendo, mas assim, para pensar em desdobramentos eficazes mesmo, efetivamente, só daqui a 10, 20, 50 anos, se é que vai acontecer, porque tem também essas implicações éticas. O que você acha, assim, olhando para um futuro mais distante? Eu acho que é coisa para daqui a 3, 4, 5 anos. O que acontece é que a gente ficou um pouco acostumado, né? A ciência ela evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? Então, a gente fica querendo novidades e aplicações muito... Não é que a gente fica querendo, a gente se acostumou, né, a observar esses avanços da ciência, a gente fala, aqui o negócio foi descoberto, como você falou, né, o negócio tem 10 anos que essa história tá rolando, já tem aplicações, como eu disse, já há aplicações e correções em seres humanos para doenças mais graves, mas isso ainda não é algo que você vai chegar em nenhum hospital e vai falar, eu quero agora, quais são as minhas opções de tratamento? Tem essa e tem CRISPR. Ainda não é assim, mas isso tende a acontecer e muito, muito rápido, né? Como eu falei, é uma técnica que tem uma precisão extrema, que era inimaginável, ela já vem sendo aplicada,
Mas eu acho que é bem antes do que uma década. Eu acho que é coisa realmente... E ela vai acontecer aos poucos, né? Por exemplo, vai chegar para uma doença específica, uma doença, um câncer ligado a uma mutação bem definida. E você vai poder... Isso já tem, de certa forma, alterações genéticas, né? Tem uma técnica que a gente chama de CAR-T cells, né? Você retira as células do paciente, você corrige a mutação, você devolve para o paciente. Isso já é uma realidade. Tem, inclusive, já no Brasil, para alguns tipos de câncer de sangue, digamos assim. Então, você agora tem que ampliar a aplicação dessa tecnologia para outras doenças e, em algum momento, é provável que se discuta a sua aplicação na longevidade. Legal, Stevens. Indo aqui para um outro ponto assim, das suas pesquisas, que é a questão dos psicodélicos. A gente sabe que nos anos 60 houve uma explosão, né, das pesquisas científicas relacionadas a esse tipo de substância. Depois teve um certo banimento ali, ficou um pouco parado, né? E você disse recentemente, eu vi você falando em alguma entrevista sua, que a gente está vivenciando um renascimento psicodélico. Eu queria que você falasse, então, o que isso significa, o que a gente pode esperar desse renascimento e qual que é o potencial do Brasil também nesse campo. Bom, do ponto de vista científico, essas substâncias, né, que a gente chama de psicodélicas são extremamente fascinantes, né? São substâncias, a boa parte delas presentes na natureza, outras que foram criadas pelo homem, foram sintetizadas pelo homem e que têm a capacidade de se ligar ou de ativar sistemas de neurotransmissão no cérebro ligados a um neurotransmissor que é a serotonina. Tá? Elas já vêm sendo utilizadas, né, por diferentes sociedades humanas há literalmente milhares de anos e estudadas pelos acadêmicos ocidentais há uns 70 anos mais ou menos. Como você comentou, houve uma proibição do uso e das pesquisas por quase 50 anos. E por razões políticas, não eram razões científicas nem razões médicas, né? E que, felizmente, retornaram como objeto de estudo a partir de 2006, mais ou menos, muito por conta da falta de medicamentos adequados e disponíveis para uma série de questões ligadas à saúde do cérebro, né? Transtornos mentais e principalmente depressão e ansiedade. Tá? E, além disso, né, a gente está vivenciando no mundo uma epidemia, digamos assim, de tristeza e de fatores de risco à saúde mental em geral. Né? A gente tem questões econômicas associadas a isso, aí, mais especificamente no caso do Brasil, você tem 33 milhões de pessoas famintas nesse momento, e isso, obviamente, existe uma questão urgente, né, que é manter essas pessoas vivas, mas obviamente o impacto na saúde mental dessas pessoas enfim, incalculável. Você tem questões políticas envolvidas, né? A gente está vivenciando aí nos últimos 4 anos questões que estão deixando a nossa sociedade muito cansada. Veio a Covid em cima disso tudo, né, que ainda, né, fez com que milhares e milhares de famílias ficassem enlutadas. Especificamente no Brasil, né, os números indicam que você tem quase 6% da população, ela pode ser diagnosticada com depressão, são 11 milhões de pessoas. Então isso tudo, né, tanto do ponto de vista mundial quanto nacional, abre uma perspectiva de entendimento dessas substâncias que vem sendo cada vez mais confirmadas como um potencial terapêutico muito robusto para a depressão, estresse pós-traumático e para uma série de outras questões de saúde e também para uma outra perspectiva que ela vem sendo também vislumbrada, mas que muito provavelmente vai ter uma aplicação mais a médio prazo, que é o uso adulto por pessoas que não necessariamente estão com nenhum tipo de doença, mas que querem ter digamos assim, uma perspectiva de vida um pouco mais positiva. Então você tem aí como se fosse um spa de saúde mental, entendeu? Que envolveria yoga, meditação e talvez algum tipo de incorporação dos psicodélicos. Então são várias áreas
que estão, de certa maneira, se sobrepõem ao estudo, a esse renascimento psicodélico. Você tem, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista empresarial, né, várias startups, várias mesmo, surgindo com essa perspectiva, institutos de pesquisa também sendo criados. Você teve a recriação de departamentos de estudos de ciências psicodélicas, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Isso mostra as possibilidades associadas a esse tipo de pesquisa. E você comentou, né, na última parte da sua questão sobre o posicionamento do Brasil nesse sentido. O Marcelo Leite, ele, né, jornalista da Folha de São Paulo, ele publicou um artigo, se não me engano, ano passado, no qual ele estava repercutindo um artigo, né, científico que foi publicado por um grupo inglês que mostrava como que o Brasil tem se posicionado do ponto de vista de produção científica de qualidade na área de psicodélicos. Por mais incrível que possa parecer, né, diante de todos os desafios que a comunidade científica tem para fazer pesquisa de qualidade no Brasil, o nosso país é o terceiro país que mais produz ciência de qualidade. E como é que você mede essa ciência de qualidade? Que ela tem um impacto na comunidade científica, que ela é lida, que ela é citada. O Brasil é o terceiro país com esse tipo nesse ranking de qualidade de produção científica. Então, a gente tem todo o potencial para ser uma liderança nesse tipo de pesquisa e para aplicar esses conhecimentos na sociedade mais rápido do que a maior parte do mundo. Claro que para isso acontecer, você precisa de um ecossistema, né, que favoreça a produção acadêmica, o que significa investimento em pesquisa. Você precisa de um ecossistema que favoreça a geração de startups que possam conversar com essa academia e levar, né, para a sociedade mais testes e aplicações. Então, mas de certa maneira a gente está com a faca e o queijo na mão. A questão é que a gente está num momento econômico e político extremamente complicado. Mas para encerrar essa minha longa resposta, é uma área que eu tô fascinado, pela própria ferramenta que ela é, para se entender coisas, digamos assim, que são ainda muito misteriosas, como a própria consciência, né? Quer dizer, o que é a nossa consciência? Essas são substâncias que podem funcionar como ferramentas para a gente entender o que seria a consciência. Mais especificamente do meu lado, né, a gente está contribuindo com essa área a partir do momento que a gente está tentando entender as alterações moleculares no cérebro que são causadas quando o tecido cerebral, que a gente cria em laboratório, a gente pode falar sobre isso mais para frente, são expostas a essas substâncias. A gente já identificou 1000 proteínas que são alteradas quando o tecido cerebral humano, né, com neurônios humanos, são expostos a um desses psicodélicos que é o chamado 5-mel-DMT, que ele é original de um determinado tipo de sapo. E a gente mostrou, né, um artigo que a gente publicou há pouquíssimo tempo atrás, até junto com né, o Siddhartha Ribeiro, meu amigo, que esteve aí com vocês também, Luiz Fernando Toffoli, Dália Araújo, etc., mostrando mais de 200 proteínas alteradas pelo LSD e também uma confirmação do eventual potencial dessa substância como nootrópico. Então, quer dizer, é tanta coisa interessante para a gente estudar que eu estou, de certa maneira, investindo muito mais do meu tempo e atenção nessa área de pesquisa e com o meu grupo, né, no Brasil e agora com um grupo aqui nos Estados Unidos. Nootrópico, no caso, são substâncias que melhoram o funcionamento do cérebro? Substâncias que podem eventualmente contribuir para um aumento de criatividade, um aumento de raciocínio, né? Então isso tudo também está sendo estudado e vislumbrado dentro daquela questão, quer dizer, que não é só tratar a doença, mas tentar também melhorar alguns aspectos mais cotidianos da vida de cada um. Legal. Você comentou que tem muita startup já trabalhando com isso, né? Está surgindo, imagino que talvez aí nos Estados Unidos, que você está agora nos Estados Unidos, esteja, né, muitos novos modelos de negócio nesse sentido. Que tipo de
de atividade que essas startups estão realizando? É produção, é pesquisa, é venda mesmo? Que tipo de modelos de negócio que tem surgido atualmente? E aí tentando sempre trazer essa conversa para o futuro, né, que é um pouquinho do objetivo dessa série relacionada a futuros possíveis, explorar sinais fracos. Como é que você vê essa questão evoluindo aí numa perspectiva de mais longo prazo? Essas startups, você tem de tudo, né? Você tem startups que estão buscando sintetizar novos compostos a partir dos psicodélicos clássicos e compostos que tenham talvez efeitos um pouco mais diretos sobre doenças específicas. Você tem startups que estão tentando desenvolver um modelo de negócio baseado na psicoterapia, associado ao uso de psicodélicos, também para diferentes condições. Você tem startups que estão tentando gerar aplicativos capazes de melhorar a sua experiência psicodélica. Então, é um ecossistema crescente, houve muito investimento e a tendência obviamente, a maioria delas não vai sobreviver, né, como acontece em qualquer área de... Natural, qualquer segmento, né? Exato. Mas outras certamente vão crescer ou vão ser incorporadas por empresas maiores. No Brasil, né, eu estou até ajudando uma dessas empresas, que é a Sairama, que é a primeira empresa de biotecnologia, né, de psicodelia, de ciências psicodélicas do Brasil. E o modelo de negócio é um pouco baseado nessas duas coisas: desenvolvimento ou identificação de aplicação de psicodélicos em diferentes condições de saúde e também desenvolvimento de protocolos de psicoterapia. Então, e é interessante porque a gente, como tem no Brasil muita pesquisa boa acontecendo, uma saída ou uma estratégia para as startups, pelo menos no Brasil, é se juntar a grupos de pesquisa que já estão fazendo a pesquisa e tentar acelerar essa geração do conhecimento ou aplicar essa geração de conhecimento mais rápido para a sociedade, né? Então, é também uma área fascinante, mas daqui a pouco você vai começar a organizar um pouco melhor esse campo, porque se você hoje em dia se coloca, né, faz uma pesquisa, uma busca na internet sobre empresas, é uma quantidade imensa. E, obviamente, está todo mundo atirando para tudo quanto é lado, o que é natural por uma área que ela estava represada há 50 anos. Então, a tendência é o campo começar a se movimentar para síntese e produção de novas substâncias originais, né, originadas a partir de psicodélicos clássicos, e também novas aplicações, tanto de psicodélicos clássicos, quanto da combinação de psicodélicos. Aí você tem também gente estudando combinação de psicodélico com canabinoide, para diferentes condições de saúde. Então, assim, eu acho que isso dava um podcast só sobre... Legal. Vamos ver se a gente retoma aí depois um episódio só sobre esse assunto. Mas vamos agora então para o nosso bloco de olho nos sinais. Aí, Stevens, como eu já comentei com você, né, a gente trabalha muito com estudos de futuros aqui no Lab de Tendências da Casa Firjan, e uma das formas de estudar futuros é entendendo os sinais de mudança, olhando o que está acontecendo e os seus possíveis desdobramentos. Aí eu separei, então, para pedir para você comentar 3 manchetes, para entender que tipos de sinais de mudança que essas manchetes estão apontando, se elas configuram de fato um sinal de mudança. E aí eu queria começar então com a primeira manchete, que é uma da Folha de São Paulo, ainda nesse tema que a gente estava falando, né, dos psicodélicos, que é: terapia psicodélica começa a ser usada em empresas nos Estados Unidos. É uma manchete que ela definitivamente indica uma tendência, né? Primeiro, uma tendência de uma preocupação maior com a qualidade de vida dos trabalhadores em geral, né? Eu acho que eu estou vivenciando uma experiência muito interessante aqui nos Estados Unidos, na Promega, que é uma empresa que tem uma preocupação muito grande literalmente com a felicidade de quem está na empresa. Então, você tem você pode fazer meditação aqui dentro da empresa, você tem a sala de musculação, você tem esporte, você tem fisioterapia, você tem psicólogo. Então, isso tudo, obviamente, a gente pode pensar que as empresas estão querendo aumentar a sua produtividade, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que existe, de fato, uma preocupação real com o impacto de condições de saúde no cérebro
né, de transtornos mentais e qualidade de vida, sobre todo o ecossistema e sobre quanto que aquilo acaba definindo a própria criatividade, que é algo crucial para as empresas, né? Nas empresas você precisa ter diversidade de pessoas, né, diferentes locais, diferentes identidades, né, de gênero, históricos de vida. Isso tudo traz ativos para a empresa, do ponto de vista da criatividade, e o mesmo se dá através da qualidade de vida e saúde mental, o que passa pela questão de psicodélicos. E aí tem números interessantes, né, pensando mais do ponto de vista do Brasil. Você tem 72% dos trabalhadores se dizem com estresse, né, no Brasil, e 32% com burnout. E na pandemia, a ansiedade aumentou 25%. Então, são números que indicam, primeiro, uma necessidade que não é uma necessidade simplesmente porque as empresas acham aquilo importante, porque mas uma necessidade mesmo estratégica, de você poder fornecer para o teu grupo de empregados algo que os deixe mais felizes e enfim, porque tem coisas que vão além do próprio conceito de trabalho, mas é uma coisa mesmo da qualidade de vida de todos nós. Então, eu acho que é uma tendência. Segundo a manchete, Neuralink, empresa do Elon Musk, prepara testes para implantar chips em cérebros humanos. A ideia é fazer com que alguém incapaz de se mexer consiga controlar seu computador com a mente. Matéria do UOL. Essa é interessante, né? Toda a história do Neuralink, né? Do Elon Musk investindo nessa área. A gente teve, né? Tem ainda, né? Um pesquisador brasileiro radicado aqui nos Estados Unidos, que é o Miguel Nicoleles, né? Que é um dos pioneiros nessa área. Mas o que está acontecendo com o Neuralink é em virtude, né? De toda o capital que o Elon Musk tem, ele está conseguindo talvez levar todo esse conhecimento gerado na academia para um outro nível. Tem muita coisa ainda que tem que acontecer para que você, de fato, tenha não só uma aplicação mais eficaz desse tipo de integração cérebro-máquina, né, para tratar doenças, e também reflexões que a gente tem que fazer sobre uma imersão permanente, né, do cérebro de cada um de nós num universo virtual, que muito provavelmente é uma tendência que vai surgir desse tipo de protótipo. O Miguel Nicoleles, que você comentou, acho que ele foi responsável por um experimento que foi feito na Copa do Mundo de 2014, né, que foi o primeiro chute na bola dessa Copa, foi com uma pessoa que tinha deficiência, acho que ela era tetraplégica e estava usando todo um exoesqueleto e controlando com a mente, não foi isso? Isso foi assim, teve aquela exibição, mas o trabalho dele é um trabalho anterior àquilo, é um trabalho... Claro, eu só acho que esse é um exemplo interessante para a gente pensar que isso é um tipo de coisa que já está sendo materializada, né, há anos, e é claro que assim, né, imagino que seja extremamente complexo ainda, mas é interessante ver que já tem algumas aplicações. Sim, e ele tem trabalhos assim que foram muito marcantes, né? Por exemplo, no qual ele treinava primatas, né, macacos, para conseguir jogar um videogame basicamente com o cérebro, sem precisar mexer no joystick. Então, isso tudo acabou culminando com a ideia do Neuralink. Eu só quis resgatar isso, porque senão parece que foi o Elon Musk que descobriu e não foi. Tem né, o papel de brasileiros nessa história, como de dezenas de outros grupos de pesquisa no mundo. Boa. Terceira manchete: transplante de órgãos suínos para humanos começará até 2025 no Brasil. Matéria do Metrópolis. Isso também é uma tendência, né? Você tem uma carência de órgãos para transplantes, e você tem filas de transplantes de pacientes, né, com as mais diferentes doenças. Isso é uma estratégia que vem sendo testada, né? Você criar animais, né, e porcos, porque porcos têm uma certa anatomia parecida com a nossa, são de manuseio um pouco mais simples do que, até do ponto de vista, né, ético, da maneira como pelo menos a sociedade lida com esses animais, né, comparando com primatas. E a ideia é você humanizar esses animais, ou seja, você modificar algumas proteínas deles para que você reduza o risco de rejeição desses órgãos. E aí a tendência é você
começar a fazer testes e de transplantes até chegar numa situação que seja, de fato, benéfica do ponto de vista de aumentar a expectativa de vida dos transplantados, né? Isso aconteceu, né, nos primeiros transplantes de órgãos humanos, né? O primeiro foi na África do Sul e hoje em dia, né, o transplante de órgãos em humanos, de humano para humano, é, né, a realidade completa. E muito provavelmente vai ser o caso para esses órgãos também vindo de animais, até chegar numa situação que você vai poder criar em laboratório os determinados órgãos e ter material suficiente para transplante sem precisar, inclusive, de outros animais, o que não é a realidade nesse momento. Boa. Uma última pergunta, Stevens, antes da gente ir para o bloco final aqui, que é o nosso momento dica de ouro. Eu queria, eu estou pensando na faixa etária do público principal desse podcast, que varia aí entre 25 e 55 anos, né? São os dois grupos que mais escutam a gente. Esse grupo, qual a expectativa de vida desse grupo que você acha? A gente vai viver até os 120, até os 130, como muitas pessoas falam? Ou, não, isso ainda é uma coisa que mais para frente? Eu acho que eu sou um otimista, né, nessa questão de pesquisas sobre longevidade, sobre envelhecimento. Eu acho que a gente teve, né, você bem comentou, né, a gente tem imunização, tem uma série de questões que aumentam a nossa expectativa de vida. Você tem um teto nesse momento, que é um teto biológico, que ele provavelmente só vai ser ultrapassado com manipulações um pouco mais diretas e objetivas que passam, por exemplo, por CRISPR, ou também pela descoberta de novas substâncias que tenham a capacidade de lidar com... Você tem muitas coisas acontecendo. Eu não vou citar aqui medicamento A, B ou C, porque vai parecer que eu estou prescrevendo coisas, né? Eu, obviamente, nem médico eu sou biólogo de formação. E não é, obviamente, o objetivo desse podcast. Mas você tem substâncias que a gente sabe que podem mexer, por exemplo, com algumas células senescentes que se acumulam no nosso corpo, e essas células senescentes liberam sinais inflamatórios que aceleram o envelhecimento. Então, se você consegue reverter essa população de células senescentes ligadas ao envelhecimento, você vai, obviamente, aumentar a expectativa de vida. Você tem dietas que estão sendo testadas, estudadas, capazes também de aumentar a expectativa de vida. Se todos nós chegaremos a 120 anos, eu não sei. Mas eu sei que eu sempre tento fazer muito exercício físico, cuidar da minha alimentação, beber o mínimo possível, e isso é o que a gente tem disponível nesse momento para viver mais. E, claro, quanto mais a gente joga para frente a nossa expectativa de vida, maior é a chance de tecnologias, de fato, mais revolucionárias virem e nos jogarem para viver até 120, 150 anos. Acho que é assim que eu tento trabalhar, inclusive individualmente, essa questão. Boa. Vamos então para a nossa dica de ouro. E aí, Stevens, eu queria primeiro agradecer demais esse papo com você e dar um espaço para suas considerações finais, pedindo também uma dica de conteúdo sobre o tema. Algum livro, algum documentário, podcast, enfim, uma coisa que você acha legal para quem quer se aprofundar um pouco mais nesses assuntos que a gente conversou até aqui. Tá ótimo. Bom, vieram várias sugestões aqui, mas eu vou focar numa especificamente, que eu acho que é o livro do Marcelo Leite, Disconautas, que é um livro sobre as experiências dele enquanto jornalista com psicodélicos e principalmente descrevendo as pesquisas feitas no Brasil nessa área. Então, eu acho que é uma dica legal, porque parte do que a gente conversou aqui, o Marcelo, ele descreve muito mais. Ele tem também um blog na Folha de São Paulo, chama Virada Psicodélica, e nesse blog ele discute não só as questões ligadas à biologia, né, a psicologia e psicodélicos, mas também toda essa parte de empreendedorismo. Então, seriam as minhas dicas. Boa. Stevens, muito obrigado para você que está acompanhando a gente até aqui também. Se quiser mandar comentário, crítica, sugestão de tema ou pessoa que você gostaria de ouvir no nosso podcast, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com assunto podcast. E, por fim, não deixa de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast e compartilhar com seus amigos e amigas que podem se interessar pelo tema. Se tiver no Spotify, ajuda muito se der 5 estrelas, e se postar no Instagram, marca a gente no @casafirjan. Muito obrigado e até o próximo episódio.